Boa tarde para vocês com quem eu ainda não tive a oportunidade de falar. Quando eu estava vindo para cá, eu pensei seriamente no que eu estava vindo fazer aqui e por que eu estava vindo para cá. Para atender um convite de um amigo, de alguém a quem eu admiro, alguém a quem eu quero bem, né? Tive a oportunidade de ser coach de um dos filhos do Werner, e foi um período bem interessante, bacana. Conheci a família, conheci os outros filhos, e aí eu entendi que eu não estava vindo para cá só para atender um convite de um amigo. Mesmo que seja bom servir a um amigo, eu senti um pouco de eu senti medo no nosso entendimento religioso, temor. Porque eu lembrei que Jesus Cristo disse que aonde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele também estaria lá. Então eu estava vindo para cá para um encontro coletivo, somando a minha persona, a persona de vocês, a persona de Jesus Cristo. Vocês, sendo homens de Deus, sabem que em qualquer lugar por onde Jesus Cristo passa, algo extraordinário. Concordam? Durante a minha fala aqui, eu vou provocar vocês por N vezes, porque o meu chamado, o meu ministério é para falar com pequenos e médios empresários e profissionais liberais. Por quê? Porque essa massa representa 68% da mão de obra empregada oficialmente no Brasil. Ou seja, somos nós que fazemos o Brasil acontecer. E se somos nós que fazemos o Brasil acontecer, nós temos uma responsabilidade muito séria. Pense aritmeticamente. Se você falar de Jesus Cristo e influenciar 3 pessoas, para fazer uma conta mais simples, se fôssemos apenas 10 pessoas aqui, e se durante um ano você influenciasse 3 pessoas, em 10 anos nós falaríamos de Jesus Cristo para mais de 200.000 pessoas. Nós subestimamos o poder que temos. E a minha pergunta para você é: o que aconteceria com você se você se acostumasse a ser só o que você é? O que aconteceria se acostumado a ser só o que você é? Deixa eu tentar clarear esse pensamento. Há 2 anos atrás, você fez algumas promessas. Há 2 anos atrás você fez planos. Há 2 anos atrás você fez planejamentos. Há 2 anos atrás você era alguém. Esse alguém que você era há 2 anos atrás é melhor do que quem você é hoje? Se você não vê uma conexão efetiva e real de melhora na tua vida nos 2 últimos anos, o que você está fazendo? O que está acontecendo com você? Você está sobrevivendo, você não está vivendo. E existe uma diferença gigante entre viver e sobreviver. Quais são os frutos do Espírito para aquele que está vivo em Cristo? É um pouquinho disso que nós vamos falar hoje. É um pouquinho disso que eu quero falar com vocês nesses 30 minutos que nós temos aqui. E eu duvido que eu consiga falar em 30 minutos. Mas eu prometo que vou tentar. E o que eu vou falar para vocês, nesse temor que me trouxe até aqui, porque eu estarei falando para pessoas a quem Deus ama e a quem Deus quer bem. Porém, azar teu de ter vindo aqui hoje, porque você vai ouvir coisas das quais você vai se tornar responsável daqui para frente. Porque sim, você pode decidir ser feliz, você pode decidir ser campeão, você pode decidir ser vitorioso. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Então você decidiu ser quem você é. E você é melhor do que foi há 2 anos atrás? E se você disse que você é melhor do que você foi há 2 anos atrás, traga na sua memória agora quais são as evidências práticas
de que você é melhor do que já foi. Quando você era criança, você ouvia as pessoas te perguntando: o que você quer ser quando crescer? Lembra disso? Lembra? O senhor lembra de ser perguntado isso? 1.000, 2.000, 500 vezes? Só que aí, quando você tinha 18 anos, quando você tinha 20 anos, você decidiu ser alguém. Diferente daquela criança que respondeu quem queria ser. Quando você se converteu, você decidiu ser alguém. Você se tornou esse alguém? Eu vou terminar perguntando isso para você. E tudo que eu vou falar para vocês aqui é um formato daquilo que eu trabalho no mundo corporativo, mas tudo aquilo que eu trabalho no mundo corporativo não tem uma linguagem cristã, mas tem um propósito cristão. Então eu vou linkar para vocês um ou outro versículo, mas todos vocês que estão aqui são uma empresa, seja se você tem uma empresa ou seja se você é um profissional liberal. Ponto final. Eu sou um profissional liberal, Alisson, eu presto serviço, ok. Então você tem que ter planejamento, direção, organização e controle, quadripé básico de gestão. Se você é um profissional liberal e você não tem organização, direção, controle, você está desorganizado. A sua empresa, a sua eu-empresa está desorganizada. E você nunca irá além da competência que você tem. Você nunca vai produzir resultados que irão além da tua capacidade de gerar esses resultados. Querer ter resultados além da minha capacidade de gerar resultados é loucura. Nós cristãos acreditamos e devemos acreditar e devemos viver milagres. Mas tenho certeza absoluta, e ouçam o que eu vou dizer para vocês, não existe nenhum poder dentro do sangue de Jesus que vai ser aplicado àquilo que emana do poder do seu suor. Entenderam? Aquilo que é o teu suor que tem que resolver não será resolvido pelo sangue de Jesus. E aquilo que é resolvido pelo sangue de Jesus, não adianta você suar, não adianta você se esforçar. Ou seja, a nossa relação com Deus é uma relação de cooperação mútua. Então, no mundo corporativo, eu digo para os líderes que eles estão prontos quando eles manifestam traços de fidedignidade, quando eles são humildes, quando eles são imparciais, quando eles têm disposição para o trabalho, tolerância por um tempo bem longo e provam que são imbatíveis em tempos de crise. É aí que os líderes estão na sua melhor forma. Imbatível em tempo de crise. Aonde está isso? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Podemos linkar domínio próprio à disciplina? Então o versículo que eu vou trabalhar com vocês apenas 2 versículos hoje. O primeiro deles, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar os fins que esperais. Palavra de Deus, verdade absoluta, promessa do Senhor para nós. Amém? Quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito? Deus. E você? Pensa o que a teu respeito? Porque a primeira responsabilidade de um líder é definir a realidade. Você precisa definir a realidade, você precisa entender a realidade. Você precisa refletir sobre o que você pensa a teu respeito. E se existir uma diferença gigante entre o que Deus pensa a teu respeito e o que você pensa a teu respeito, por isso nessa hora, nas paredes que decoram
o seu emocional? O que está escrito nos quadros que estão pintados nas paredes que decoram o seu emocional? O que você pensa a teu respeito? Isso é muito sério. E eu não sei se você já gastou 1 hora, 2 horas, 4 horas pensando em quem de fato você é. Talvez, se você tiver um pouquinho de dúvida sobre quem de fato você é, pergunte para os teus resultados. Para você não perguntar para a tua mulher, pergunta para os teus resultados. Quando você visita o teu emocional, o que está escrito lá dentro? Quando você amanhece, quando você vai começar a tua jornada de trabalho, o que você pensa a respeito de você? Hoje vai ser um dia bom? Hoje vai dar certo? Ou o mundo conspira contra você? Ou você é vítima das fatalidades da vida? Um desafortunado? O detalhe é como essas mensagens se transformam em quadros do nosso emocional. Como você pensa a teu respeito e o que você pensa a teu respeito tem uma origem. E essa origem são as tuas crenças. Aquilo que você de fato acredita. E existem pessoas que acreditam que se pagar as contas está bom. Com essa pandemia, se eu conseguir pagar as contas está bom. Se eu conseguir não quebrar, está bom. Mas existem aqueles que, além de pagar as contas, querem prosperar. Existem aqueles que acreditam que na pandemia não é tempo de fechar a empresa, é tempo de comprar a empresa que está fechando. Alguém vai prosperar. Alguém que trabalha na sua área vai ser o melhor, vai ganhar mais dinheiro. Por que não você? Por que não você? Alguém nesse bairro vai ter o comércio que mais vai prosperar. Por que não você? Já pensou nisso? Muitos de nós não pensamos nisso. Por quê? Porque pensar desafia o nosso status quo. Pensar desafia a maldita zona do conforto. A zona do conforto é o lugar onde menos se paga dividendos na vida. Quer ganhar mal? Quer produzir mal? Quer não influenciar? Quer não entregar resultado? Permaneça na zona do conforto. Tem uma história que eu gosto de contar e que ilustra o que é a zona do conforto. Tinha um anjo vestido de verde e branco, coincidentemente, olhando para um muro onde estava sentado, onde eu estava sentado. Mas desse muro também eu olhava um outro anjo que estava vestido de vermelho e preto, também por coincidência. Digamos que anjos do bem se vestem de branco e verde e anjos do mal se vestem de vermelho e preto. Digamos. E esse anjo do mal não me dava atenção, me ignorava. Mas o anjo do bem tentava chamar a minha atenção, me convidava a sair de cima do muro. Depois de ter saído de cima do muro, e fui para o lado do verde e branco, eu perguntei para ele, por que o anjo do vermelho e preto não me chamou a minha atenção? Porque quando você estava em cima do muro, você já estava no território dele, você já estava do lado dele. Isso é a zona do conforto. Então, se você não se desafia, se está bom ser o que você é, você pode estar em cima do muro. E o que isso tem a ver com religião? O que isso tem a ver com fé? O que isso tem a ver com o que você produz no reino de Deus? Eu acredito que glorificar a Deus passa por descobrir o que podemos e devemos realizar. Glorificar a Deus passa por descobrir o que devemos e podemos realizar. Eu chamo a atenção de vocês para 3 palavras: descobrir, devemos, realizar. Você já descobriu aquilo que você deve realizar?
E por que deve? Porque não é talvez. É porque você tem uma oportunidade de ser quem você é. E existem algumas coisas que só você pode fazer no reino de Deus. Pessoas com as quais só você pode falar, pessoas com as quais só você pode influenciar da tua maneira de ser. Por que você deve? É porque Deus acreditou, pelas razões divinas dele, que valeria a pena soprar o fôlego de vida dele sobre você. E você vai prestar conta disso, e eu irei prestar conta disso. E nós que somos empresários, empreendedores, profissionais liberais, fazemos isso através do nosso trabalho. Eu disse para o pastor Werner na minha chegada que nós fazemos um comentário sobre N igrejas que abrem. Nós não precisamos de mais igrejas para conquistar o mundo, nós precisamos de igrejas melhores. É só isso. Nós precisamos que a igreja Shalom seja de fato um farol aqui, seja de fato relevante neste micro região onde ela está. Então você já descobriu o que você deve realizar? No mínimo você tem 3 papéis. Você tem um papel familiar, cônjuge, pai. Você tem um papel profissional, empresário, dono de empresa, profissional liberal, e você tem um papel no reino de Deus. Você já descobriu o que você tem que realizar? O temor que eu senti vindo para cá, por profundo respeito por vocês, sabendo que Jesus Cristo estaria entre nós, era me perguntando: Senhor, qual é o milagre que vai acontecer nesse lugar? Porque se o Senhor estiver lá, algo de especial tem que acontecer, e vai acontecer. Não porque eu estou dizendo para vocês, não porque eu tenho algum poder, não porque a minha mão imposta faz alguma coisa, longe disso, isso é mentira. Tem uma promessa que disse que Ele estaria reunido conosco, porém nem todas as pessoas que estiveram na presença do Senhor Jesus Cristo foram tocadas e tiveram suas vidas transformadas, porque você escolhe o que você quer fazer, você escolhe a vida que vai ter. Então, se você não descobrir a visão única de Deus para o seu futuro, provavelmente, o máximo que a tua vida vai ser é uma simples reprise da história de alguém. Se você não correr a tua corrida, se você não for em busca do teu sucesso, do teu destino, o máximo que vai acontecer com você é ser e viver a reprise da história de alguém. E eu não sei exatamente o teu chamado, mas eu tenho convicção absoluta que você foi chamado para viver a tua história, correr a tua corrida. O milagre pode acontecer através de Romanos 12:2, que é o segundo versículo que eu vou deixar para vocês. E eu sei que cada um de nós aqui tem marcos na palavra de Deus que transformaram as vossas vidas. Esse é um dos grandes marcos na palavra de Deus que transformou a minha vida. Não vos conformeis com este mundo. Não se amoldem a este mundo. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui tem uma promessa condicionada. Assim como obedeça pai e mãe e seus dias serão longos na terra, é uma promessa condicionada. Você precisa renovar a tua mente. Se você não renovar a tua mente, e se você se deixar moldar pelo padrão desse mundo, pelo padrão de qualidade, pelo padrão de vida, pelo padrão ético, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para sermos diferentes do que nós somos, nós precisamos ter plena e total consciência do que somos. Preste atenção nisso. Se você for gravar alguma das coisas que eu vou falar aqui hoje, entenda isso. Para ser e para nos tornarmos diferentes do que já fomos, nós precisamos ter consciência plena do que somos.
E existem muitas pessoas perdidas e que minimamente sabem quem são. Responda em 2 segundos, 3 segundos na tua mente aí. Se tem que responder, eu vou perguntar. Vou sortear alguém aqui para perguntar. Quais são as tuas 3 principais habilidades? Responde aí na sua cabeça. Quais são as tuas 3 principais competências? Quais são as tuas 3 principais habilidades? Agora olhem para mim. Responda também nessa mesma velocidade. Quais são os 3 gaps negativos que você tem? Quais são os 3 grandes sabotadores que, via de regra, impedem que você faça e produza grandes resultados? Que você esteja próximo da excelência, que você esteja próximo de mudar. Consegue fazer isso rapidamente? Então vejam como a gente se conhece pouco, como nós nos investigamos pouco. Transformação positiva se constrói a partir da prática do confronto positivo. Se você não costuma ir para confrontos positivos, se você é um procrastinador, se você é uma pessoa que foge dos confrontos, você não está vivendo transformação positiva. Queria que vocês prestassem muita atenção nisso que eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é didático. Por favor, põe lá na tela esse slide, por favor. Isso que eu vou mostrar aqui para vocês é extremamente didático. Eu tenho uma formação, eu sou Master Coach, estudei por 8 anos com profundidade e continuo estudando coach e não atuo e não me considero, não me nomino coach. Porque eu não concordo mais com a essência do coach. Basicamente, as pessoas que trabalham no nível de motivação, não no coach. Antes disso, quem já foi em palestra de motivação aqui? Palestra motivacional. 2 semanas depois da palestra motivacional, você estava no mesmo estado de motivação? Não, né? Por quê? Porque tem um truque. E no final da minha fala eu vou mostrar um truque para vocês e vocês vão ver como truques funcionam. Vamos lá para a motivação, põe lá na tela, fazendo favor. Vamos olhar de baixo para cima. Como que você motiva uma pessoa? Você injeta adrenalina. Você contempla a pessoa. E é muito fácil de contemplar alguém, né? Porque eu respeito os seus cabelos brancos. Porque ao olhar para o Senhor, eu me sinto afetado sentimentalmente, porque o seu semblante me lembra meu avô. E meu avô foi uma pessoa extraordinária na minha vida. Aliás, uma das pessoas que mais marcou a minha vida. Eu vou me tornar empático ao Senhor ou não? Eu vou entrar no seu coração ou não vou? Vou, né? E depois que eu entrar no seu coração, eu faço o que eu quiser. Isso é contemplação. Meu avô era bugre, não tem nada a ver com o Senhor. Não entra no coração? Entra. Vamos lá, põe lá, por favor. E isso faz o quê? Eleva o estado emocional. Não elevou o seu estado emocional, não me permite ficar mais próximo do Senhor, certo? E aí nós começamos a trabalhar em campos de expectativa. Expectativa. Sabe o que é expectativa? É eu falar para vocês qualquer coisa. Como por exemplo, eu perguntei para o pastor Werner quantos membros temos hoje aqui. Aproximadamente 400. Vamos trabalhar a expectativa. Pastor Werner, eu tenho certeza que com o trabalho que o senhor está fazendo, trazendo palavras como o senhor tem trazido, focado como o senhor tem trazido, nós vamos sair de 400 membros para 800 membros nessa igreja em 1 ano. Amém, igreja? Amém. E vamos lá. E aí nós vamos falar qualquer coisa. E nós vamos vivendo no amém, no aleluia e no glória a Deus. Isso é feito na nossa vida. Certo? Quem já comprou alguma coisinha da qual se arrependeu? Ainda bem que eu não estou falando com mulher.
Com mulher é só falar sobre sapato. Quem já comprou alguma coisinha que 2 semanas depois falou assim, cara, por que eu comprei esse negócio? Alguém trabalhou a sua motivação para isso. Alguém disse que você tinha que comprar aquilo para sentir aquilo, para se parecer com aquilo. Põe lá de novo. E aí você está motivado. Agora, o que a mentoria faz de diferente do coach, e é isso que eu trabalho hoje. Tela, por favor. É transformação. Fuja da motivação e busque a transformação. Olha a diferença. A transformação, ela parte de uma mudança de modelo mental a partir do confronto. Isso eleva o teu estado de consciência. É por isso que eu estou perguntando para você o que os teus resultados dizem que você é. Eu não cheguei aqui dizendo para você que você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, que você pode ter tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode ter, tudo que eu acredito nisso, mas não é dessa maneira como a gente tem que trabalhar isso. Então, isso se chama elevar o teu estado emocional. Perguntar para você se você se tornou quem você disse que se tornaria. Perguntar para você se de fato você não é a mesma pessoa nos 2 últimos anos. Porque meu interesse aqui não é fazer com que você saia daqui motivado, alegre, feliz e dando pulo. Mas é que você saia daqui mexido e transformado. E quando você é mexido e transformado, quando você muda o teu estado emocional, eleva o teu estado emocional, existe uma transformação. Transformação de mente é transformação de comportamento. Por quê? Porque pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram comportamentos. Comportamentos se transformam em resultados. Então, como que eu mudo os meus resultados? Mudando os meus pensamentos. Não é isso que está escrito em Romanos 12:2? É isso. Quando eu digo para você, visita e veja o que estão nas paredes do seu emocional, é exatamente como se constroem crenças positivas. E assim como existem crenças positivas que se transformam em alicerces para a mudança de comportamento, existem crenças negativas que se tornam recorrentes na nossa história de vida. Como, por exemplo, se eu pagar as contas, está bom. Quem já pensou assim, gente? Sabe o que acontece com quem pensa que pagar as contas está bom? Quando ele paga as contas, quando ele consegue pagar as contas, está bom. Definiu-se um padrão do que é bom. E aí é a minha pergunta para você. Qual é a sua definição de padrão do que é bom e do que é excelente? Qual é a sua definição? Aonde está a sua régua? Aonde você baliza o seu padrão? Quem determina o seu padrão? Pagar as contas está bem. Qual é o padrão que esta igreja, que este ministério determinou como bom? E, assim como eu, cresceu ouvindo uma frase na qual eu acredito piamente. O bom é inimigo do melhor. O bom é inimigo do excelente. Mas por que então nós nivelamos as nossas vidas mediocremente naquilo que é bom e nos contentamos com isso? Quem sabe mudar isso? Quem sabe como quebrar isso? Quem quer aprender como quebrar isso? Fica para a próxima, pastor Werner. Fica para a próxima essa. Nós vivemos nesse mundo, gente. É um mundo onde a dinâmica da competência tradicional não funciona mais. Houve uma disruptura, e eu não estou falando de coronavírus, eu não estou falando crise de coronavírus, que é algo ímpar na história do mundo.
e sim vai existir um procedimento diferente. As pessoas estão usando um clichê do novo normal. Cuidado, não caiam no clichê, mas tenham certeza que muitas coisas não vão ser mais como elas eram. Então, dentro dessa disruptura, o que as organizações precisam fazer e ter para que elas sejam bem-sucedidas no mundo onde as mudanças são constantes e continuamente? Qual é a estratégia? Eu aprendi jogando tênis que se você não tiver uma estratégia, você vai cair na estratégia do seu oponente. Se você não tem uma estratégia, você está dentro da estratégia do outro. Preste atenção nisso. Estratégia. Se você não tem uma estratégia, você caiu na estratégia do outro. Se você não tem uma estratégia para deixar de comprar um produto, você vai comprar, porque você caiu na estratégia do marketing. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Então, qual é a estratégia para vencer nesse mundo novo? Para que a sua empresa tenha sucesso nesse mundo novo? E eu volto a dizer, você que é microempreendedor individual, você é uma empresa, você precisa de uma estratégia. Antes, o segredo era a alma do negócio. E essa é a maior estratégia que eu posso deixar com vocês hoje. Antes, o segredo era a alma do negócio. Por quê? Porque quem tinha a fórmula, quem tinha o know-how, tinha o poder. Hoje, no mundo disruptivo, num mundo que não é mais como era, você pode fazer a mesma coisa, chegar no mesmo resultado de maneiras completamente diferentes. Até 40 anos, até 35 anos atrás, nós tínhamos 12 remédios homologados para combate de dor de cabeça. A coisa mais simples. O remédio mais vendido para homens, dor de cabeça. 12. Quantos nós temos hoje? Eles tinham um segredo de como produzir isso. Quantos nós temos hoje? 587 opções. 587 opções para dor de cabeça, que também faz isso, que também faz aquilo, que também. Então, a minha proposta para que vocês reflitam é que o segredo não faz mais a diferença, mas a alma passa a ser o segredo do negócio. Negócios sem alma não prosperarão. Negócios sem alma não prosperarão. Por quê? Porque nesse mundo disruptivo, que diz que valores não têm mais influência, estão vivendo, propondo construções de pensamentos que nunca se sustentarão, porque não têm valores. E os valores nunca deixarão de ser a base de sustentação de qualquer organização que prospera e que tem longevidade. Nunca. Então, se o teu negócio não tiver alma, morreu. A alma se materializa a partir da autoridade moral. Gravem isso na alma de vocês, no coração de vocês. A alma se materializa a partir da autoridade moral. Dar exemplo não é a principal maneira de influenciar os outros, é a única. É a única. Isso é a alma, é aquilo que você faz. Se você quer saber qual é a cor da tua alma, qual é a qualidade da tua alma, ela está representada em tudo aquilo que você faz. E se você, por exemplo, trabalha, e eu gosto de usar esse exemplo porque foi profundamente impactante na minha vida. Se você trabalha como marido de aluguel, e eu me socorro continuamente no Afonso, que é um marido de aluguel, que vai apertar os meus parafusos, que vai fazer aquilo que eu não sei fazer. Aquele cara tem alma no que ele faz. Mas ele aperta parafuso, ele coloca luminária, ele arruma meu trinco. Eu estou colocando isso de uma maneira trivial, mas não é, porque ele sabe fazer o que eu não sei fazer. E ele sabe fazer de uma maneira
que me projeta confiança, porque eu vejo excelência. Você pode colocar um trinco bem colocado ou um trinco mal colocado. Você pode cortar um jardim bem cortado ou mal cortado. E o que você faz externa a sua alma. Então eu tenho uma pergunta mágica para você, e isso é extremamente importante, e reflita nisso. Por que pessoas que têm formação semelhante? Isso você vai precisar responder para você, ou agora, ou à noite, porque queira Deus, em nome de Jesus, que você seja perturbado por esse pensamento, que você seja atormentado por esse pensamento. Por que pessoas que têm recursos iguais, formação semelhante, alguns valores semelhantes, tiveram oportunidades semelhantes, apresentam resultados tão diferentes? Porque um põe alma e o outro está no modo operacional. Por que a pessoa que se formou com você na faculdade, no seminário, por que a pessoa que é teu concorrente tem melhores resultados do que você? Se ele está na mesma cidade, se ele está no mesmo mercado, se ele está na mesma complexidade de preço, na mesma complexidade econômica, na mesma crise, por que ele tem resultados melhores do que o seu? Quem tem coragem de responder? E aí eu preciso te perguntar, quais são as evidências práticas? Perguntar sobre evidências práticas é confronto. Eu não vim aqui para motivar vocês. Quais são as evidências práticas de que você está no caminho certo? E mais que está indo no caminho certo, você está indo na direção correta? Você está indo na velocidade correta? E eu queria falar de um novo ID para vocês. Vocês conhecem o ID da grande comissão. Tem uma outra grande comissão aqui. Tem um outro ID importante aqui, que pretende dar uma dica para vocês de como, quando, em que velocidade ir para o caminho certo. O ID é um acrônimo de intenção, direção e intensidade. Eu costumo dizer, de maneira ousada, e é só a minha interpretação, não tenho pretensão de fazer disso uma proposta de teologia, é a minha interpretação. Não é uma proposta de teologia. Eu acredito que Deus não escuta orações, que Deus lê as intenções das orações. Porque eu posso fazer uma oração pedindo o teu bem só com a intenção de você acreditar que eu estou fazendo uma oração por você. Chega ao final do culto, você chega aqui e eu vou fazer uma oração por você porque eu tenho que fazer. Você está pedindo, eu estou aqui, eu tenho que fazer. Mas sabe qual é a minha intenção? Orar rapidinho e ir embora. Funciona a oração? Então, a minha pergunta para você é: qual é a tua intenção em estar indo nessa direção? Qual é a velocidade correta? Qual é a intensidade? Gente, não adianta você estar no caminho correto, na rua correta, na estrada correta, mas sem intensidade. Se você não tiver a intensidade correta que este projeto demanda, você vai ser atropelado pelos demais. Eu perguntei antes, por que pessoas com formação semelhante, que atuam num segmento semelhante, que estão no mesmo caminho com você, entregam resultados diferentes? É provável que um dos indicadores seja porque ele está colocando a intenção correta e você não. Volto a dizer, se você quer ir para São Paulo, e se você está na autoestrada que vai a São Paulo, e se você estiver nessa autoestrada sem intensidade, a 40 km por hora, você vai causar um acidente. Faz sentido ou não? E eu vou indo para o final. Nós precisamos entender que existe uma semelhança profunda entre fé e medo. Na verdade, fé e medo são sentimentos gêmeos, iguais. Por quê? Porque fé é a certeza daquilo que não aconteceu e que pode acontecer, certo? E medo? Medo é ter fé que alguma coisa não aconteceu e pode acontecer. Perceberam?
Fé e medo? Ambos propõem que acreditemos em algo que não aconteceu e que pode acontecer. Porém, eu me defino sendo um homem de fé ou sendo um homem de medo. E a solução disso passa por algo que é extremamente profundo. Porque na tua profissão, na tua empresa, na tua carreira, você não vai entregar mais resultado do que tem. Foi isso que eu disse. Por quê? Porque ninguém dá o que não tem, ou mais do que tem. Então, se você quiser ter resultados, tenha conteúdo. Porque se você não tiver conteúdo, você não entrega nada, você entrega blá blá blá. E se você quer ter conteúdo, e se você quer fazer a diferença, entenda que a disciplina é a habilidade, é a ferramenta, é o comportamento, é o skill que faz a diferença na vida das pessoas. Se você não entende disciplina pelo viés da palavra semântica, disciplina, entenda a disciplina como persistência. Se você não tem um alto nível de persistência, você está começando a responder por que pessoas vão e realizam aquilo que você não consegue realizar. E não se preocupe com o que está acontecendo com você nesse momento, porque a vida resume-se a 10% do que acontece comigo e de 90% de como eu reajo a isso. Sim, nós não mudamos circunstâncias, as coisas acontecem, mas nós decidimos como vamos reagir a essas circunstâncias, se de maneira positiva ou de maneira negativa, se com fé ou se com medo. Ou seja, a vida não se resume àquilo que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. Então, entre fé e medo, jogue para ganhar, porque quando você joga para não perder, você perde. Quando você joga na retranca, você perde. Quando você está em cima do muro, você perde. Seja focado. E foco não tem nada a ver com movimentação. Existe uma diferença grande entre movimentação e direção. Existem pessoas que fazem muito barulho e não produzem nada. Movimentação. Então, se você está fazendo muito barulho e pouco resultado, você está sem foco. Talvez você não tenha todos os recursos que você precisa, talvez a Shalom não tenha todos os recursos que ela precisa, isso não importa. Por que isso não importa? Porque você tem que fazer o melhor com aquilo que tem à tua disposição agora. Você não tem que fazer o extraordinário, você não tem que ir além. Isso é um papo de louco. Mas faça o melhor com aquilo que você tem agora. Porque assim que você fizer isso, esses resultados vão trazer uma paga que vão te ajudar a construir mais recursos para desenvolver mais resultados. Eu adoro o que o Bill Hybels falou, o Billy Graham falou, perdão. Para mim é um dos heróis da fé, né? Acredito que vocês conhecem e gostam dele, assim como eu. E ele disse algo que mudou a minha maneira de fazer gestão de pessoas e gestão de processos. Cabeças quentes e corações frios nunca resolvem nada. Ou seja, esfria a cabeça e esquenta o coração. Entra a alma aqui no coração, certo? E aí, partindo para o final, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Por que você vai dar certo? Por que a tua carreira vai dar certo? Por que você vai dar certo? Por que a tua carreira vai dar certo? E se ela vai dar certo, quão certo vai dar? Por quê? Você tem que saber por quê, senão não faz sentido. Se você não souber por que o seu negócio vai dar certo, se você não souber por que você vai prosperar, se você não souber por que, não faz sentido. Isso é confronto, gente. Por que vai dar certo? Quem me dá uma alternativa? Não venham com alternativas cristãs. Claro que vai dar certo porque Deus me ama. Por quê? Porque você tem um propósito. O que são propósitos? O que são propósitos, gente?
Vou fazer mais uma pergunta que você tem, não 2, você tem 5 segundos. Se você é uma corporação, sendo um MEI, sendo uma pequena empresa, sendo uma média empresa, sendo uma grande empresa, você tem um slogan que demonstra o seu propósito. Certo? Todos familiarizados com o contexto de slogan? Qual é o seu slogan, pessoal? Que frase representa o que você é profissionalmente? Vocês querem motivação ou querem transformação? Qual é o seu propósito? Qual é o seu slogan? Por que você vai dar certo e quanto vai dar certo? Porque você tem talento? Porque você tem motivação? Eu não acredito no talento e não acredito na motivação, eu acredito na sorte. E é isso que vocês têm que buscar. Concordam comigo? Sim ou não, gente? Sim ou não é coisa da Universal, né? Deixa eu mudar aqui. Vocês acreditam na sorte, pessoas? Quem acredita na sorte, me sinaliza aí. Eu estou com a mão levantada, eu estou falando que eu acredito, não é pegadinha. Eu acredito em sorte apenas como um acrônimo que diz que eu tenho que ser sincero em tudo aquilo que eu fizer, que eu tenho que ser extremamente organizado em tudo aquilo que eu fizer, que eu tenho que ter regularidade, isso significa disciplina, que eu tenho que ser transparente, isso significa ser honesto, significa ter os meus valores de maneira clara e, sobretudo, muito esforço extra. Quem não gosta de trabalhar tem o seu porquê, vai prosperar muito complicado. Porque nós queremos ter reconhecimento notável, nós queremos ter um desempenho notável, nos empenhar de maneira notável. Notável, é o mínimo que se espera de um cristão, é que nós sejamos notáveis. 4 dicas para vocês para fechar. Olhem para as conexões que vocês fazem. É verdade que nós somos a média das 5 pessoas, 7 pessoas que nos circundam. Então, de que fonte vocês estão bebendo? Quem são as pessoas que influenciam a sua vida? Ousadia. A Bíblia fala que os filhos das trevas têm mais ousadias do que nós. Por quê? Por quê? Porque eles acreditam mais neles do que nós acreditamos em nós? Quão ousado você é? Quanto de ousadia a tua vida precisa para dar certo? Dentro do porquê que você vai dar certo, tem uma boa dose de ousadia. E aprendam a recomeçar continuamente. O nosso Deus é um Deus de recomeços, mas o nosso Deus é um Deus de excelência. E a minha pergunta para você é, e é a última: o que acontecerá com a sua vida? O que vai acontecer com você se hoje você fizer um pacto com a excelência? Se hoje você tiver a ousadia de fazer um pacto com a excelência, aonde você vai estar daqui a 2 anos? Se tudo aquilo que você fizer for excelente, no trabalho, em casa e sobretudo no relacionamento com Deus. Excelência no relacionamento com Deus. Eu disse para vocês se cuidarem com a mágica. Lembram? Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo de fazer, não é? Todo mundo consegue. Façam assim para mim, por favor. Junta a mão aqui e façam assim. Isso. Junta. Eu quero que você mexa esse dedo aqui para mim, aqui, ó. Esse dedo aqui. Não, aquele lá. Não consegue mexer o dedo. Agora todo mundo assim, e aí façam assim agora, ó, igual eu fiz. Não, assim, gente. Mágica, não foi mágica? Mágica. Vocês não viram o que eu fiz, né? A gente saiu de um estado de fazer isso daqui para um estado de fazer isso daqui. Tem muita gente fazendo mágica. E a gente fica olhando para aquilo, né? Por quê? Porque para fazer isso daqui, se transformar nisso daqui,
eu preciso distrair você. Mexe aquele dedo, e todo mundo olha para o dedo. E aí eu mudo a minha mãozinha e faço mágica. Cuidado com as distrações. Mágicas não existem, mas as distrações existem. Quais são as 3 coisas que mais têm tirado o teu foco de onde deve estar? A minha definição de fé foi emprestada do Stanley. Fé é a confiança que Deus é quem Ele diz ser e que fará o que prometeu fazer. Essa é a maior expressão de confiança no caráter de Deus. Espetacular. Você pode confiar no caráter de Deus. E Deus pode confiar no teu caráter? Deus pode confiar em você? Termino a minha fala com esta imagem. Eu fui para Nova York no ano passado visitar as 16 maiores agências de publicidade de Nova York para entender para onde o mercado publicitário vai. O meu negócio é publicidade. E nós fizemos uma missão de negócios e nós fomos para lá. E a maior lição que eu aprendi visitando essas agências, e eu gastei um bom dinheiro para ir lá aprender isso, não foi dentro de nenhuma agência. Belo dia, entre uma reunião de visita e outra, eu saio do prédio, nós tínhamos mais ou menos uns 20 minutos, coisa de americano, né? 20 minutos para fazer o lanche, o almoço. E aí cada um foi num lugar, enfim, e eu olhei essa barraquinha, vou chamar de barraquinha, como se fosse um carrinho de cachorro-quente para nós aqui. Põe a imagem lá para mim, por favor. O que me chamou a atenção é que tinham outras 4 barraquinhas no entorno e um dos colegas falou, não vamos nessa porque a fila está absurda, vamos nas outras. Ou seja, em uma quadra, 4 ou 5 barraquinhas, uma com fila e 3 sem fila. Isso me deixou louco. No outro dia a agenda não era naquele lugar, no terceiro dia tinha uma folga e eu fui lá. Chego lá, perto da hora do almoço, fila. Falei, vou ficar na fila para entender por que tem fila aqui. Fiquei na fila, comi a comidinha, esperei a fila baixar. Tinham 3 pessoas dentro do carrinho. Uma delas era o senhor Samir, com quem eu fiz uma entrevista curiosa. E eu queria entender por que aquele homem na barraca dele tinha fila e nas demais não tinha. O senhor Samir, visivelmente a aparência de uma pessoa de origem árabe, me responde. Eu pergunto para ele, senhor Samir, por que o seu negócio é especial? Ele não entendeu. Ele achou que eu estava falando da comida. Eu falei, não. Aqui tem fila, nos outros lugares não tem fila. E ele respondeu para mim, eu fiquei muito tempo sem fila, Alisson, porque eu sou árabe. E as pessoas não confiavam em mim. Não confiavam na minha comida. E aí eu peguei aquilo que era contra mim e transformei a meu favor. O que eu fiz? Eu fiz uma promoção para que as pessoas me pagassem por semana. Não precisavam me pagar no dia. O senhor vendeu comida de graça para as pessoas? Sim. A essência disso foi ele terminando dizendo para mim, eu dei para eles aquilo que eles não davam para mim. Eu dei confiança. Foi a maior lição que eu aprendi nessa missão lá nos Estados Unidos. Eu não sei qual é a disposição que você tem de dar para as pessoas aquilo que nós normalmente queremos dar para as pessoas, só aquilo que as pessoas dão para nós, só aquilo que as pessoas nos pagam para fazer, só aquilo que tem reconhecimento, só aquilo que tem importância visível.
quando nós, como líderes, nos dispusermos a dar para as pessoas aquilo que elas não têm disposição de nos dar, nós vamos transformar o mundo. Que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor seja sobre vocês e que, em nome de Jesus, o Espírito Santo trabalhe em cada um e que o confronto e que aquilo que foi do Senhor para vocês hoje permaneça no coração de vocês e que as perguntas que vieram do Espírito Santo para vocês, em nome de Jesus, os atormentem até que vocês respondam os porquês. Obrigado, fiquem com Deus. Amém.